Dia 58. Levítico, capítulo 20, versículo 22, até o capítulo 22, versículo 16. Guardem, portanto, todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos, para que a terra pela qual eu estou os levando, para nela habitar, não os vomite de lá. Não andem nos costumes dos povos que eu vou expulsar diante de vocês, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. Mas vocês, eu já disse que herdarão a terra deles, e eu a darei a vocês como herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Portanto, não façam distinção entre os animais puros e impuros, entre as aves impuras e puras, e não façam abominação por causa dos animais, ou das aves, de tudo que se arrasta sobre a terra, os quais separei de vocês, para que considerem impuras. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e eu os separei dos outros povos, para que vocês sejam meus. O homem ou a mulher que for necromante ou feiticeiro será morto, será apedrejado. O seu sangue cairá sobre ele. O Senhor disse a Moisés: fale aos sacerdotes, os filhos de Arão, e diga-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, a não ser que trate de um parente mais chegado, a mãe, o pai, um filho, uma filha ou um irmão. Também no caso da morte de uma irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo homem principal entre o povo, não se contaminará, pois ele se profanaria. Os sacerdotes não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem farão cortes no próprio corpo. Serão santos para Deus e não profanarão o nome de Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de Deus, portanto serão santos. Não poderão casar com uma mulher prostituta ou desonrada, nem com uma mulher divorciada de seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Portanto, vocês devem se considerar santos, porque oferece o pão do seu Deus. Ele será santo para vocês, porque eu, o Senhor, que santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar, entregando-se à prostituição, profana o pai dela, e deve ser queimada. O sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para usar as vestes sagradas, não deixará os cabelos sem pentear, nem rasgará suas roupas, nem se aproximará de um cadáver algum, nem se contaminará por causa do seu pai ou da sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por uma mulher virgem, e não casará com uma viúva, uma divorciada, uma desonrada, uma prostituta, mas tomará por mulher uma virgem do seu povo, e não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou Deus que santifico. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão, dizendo: nenhum dos seus descendentes nas suas gerações em que houve algum defeito se aproximará para oferecer pão a Deus, pois nenhum homem em que houve defeito se aproximará, seja um homem cego ou coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado. O homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, que for corcunda, anão, que tiver defeito nos olhos, sarna, feridas na pele, ou que tiver um testículo esmagado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito, se aproximará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Ele tem defeito, não se aproxima para oferecer o pão de Deus. Poderá comer o pão de Deus, tanto do Santíssimo como do Santo, porém não poderá entrar até o véu, não se aproximará do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Foi isso que Moisés disse a Arão, aos filhos desse e a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés:
Diga a Arão e aos seus filhos que abstenham das ofertas sagradas dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Diga-lhes ao longo de suas gerações: qualquer descendente de vocês que se aproximar das ofertas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua impureza, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso e tiver fluxo comerá das ofertas sagradas até que esteja puro. Também não poderá comer das ofertas sagradas o que tocar alguma coisa impura por causa do morto ou aquele que tiver emissão de sêmen, nem aquele que tocar algum animal que rasteja pelo chão, como que se faz o impuro, ou alguma pessoa com a qual se faz impuro, seja por impureza dessa pessoa. Quem tocar em tais coisas ficará impuro também, até a tarde, e não comerá das ofertas sagradas, sem primeiro banhar-se o seu corpo em água. Depois do pôr do sol, estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, porque este é o seu alimento. Do animal que morre por si mesmo, ou é dilacerado por outro animal, não deverá comer, para não se contaminar com isso. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que por isso não levem sobre si pecado e morram, havendo feito a profanação. Eu sou o Senhor que os santifico. Nenhum estranho poderá comer das ofertas sagradas, nem hóspede de sacerdote, nem o seu trabalhador diarista poderão comer das ofertas sagradas. Mas se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, esse poderá comer delas. Os que nascem na casa do sacerdote poderão comer de seu pão. Se a filha do sacerdote se casar com um estranho, ela não poderá comer da oferta das coisas sagradas. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou divorciada, não tiver filhos e tiver voltando à casa do seu pai, como na sua mocidade, poderá comer do pão do seu pai, mas nenhum estranho poderá comer desse alimento. Se alguém, portanto, comer a oferta sagrada, deverá acrescentar a ela a sua quinta parte, e a dará ao sacerdote como oferta sagrada. Os sacerdotes não devem profanar as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as ofertas sagradas, porque eu sou o Senhor que santifico. Marcos capítulo 9, do versículo 2 ao 29. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular, a sós, a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se transformaram em roupas resplandecentes de um branco muito intenso, que nenhum lavandeiro poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: Por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosas multidões ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E ao logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre,
Eu trouxe até o Senhor o meu filho, que estava possuído por um espírito mudo. E esse sempre se apossa dele, lança-o por terra, ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam expulsá-lo. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando que terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. Eles trouxeram. Quando Jesus viu o que o espírito, imediatamente então gritou. O menino com violência caiu ele por terra, revolvendo-se ele espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu: desde a sua infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre. E ele, gritando e agitando-se muito, saiu, deixando como se tivesse ele morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e o levantou. Quando Jesus entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Salmos 43, do versículo 1 ao 5. Faze-me justiça, ó Deus, e defenda a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz, a tua verdade, para que me guiem e me levem até o santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus meu. Porque você está abatido, a minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Provérbios capítulo 10, versículo 18. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é tolo. Deus abençoe e tenha um ótimo e maravilhoso e abençoado dia.